Olá, que privilégio imenso é esse estar aqui com você e poder compartilhar a palavra de Deus. Não tem nada comparado a isso. Aliás, tem algo comparado a isso. Ler, obedecer, guardar. Bem-aventurado, diz a Escritura, é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Né? Que privilégio maravilhoso podermos guardar a palavra de Deus no nosso coração, de preferência. Esse é o melhor lugar, de acordo com o salmista, no Salmo de número 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Faça isso, comece já, tá certo? E Deus haverá de abençoar você de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Amigo, nós estamos estudando o capítulo 4 de Gênesis. Esse capítulo tão fabuloso, tão maravilhoso. É o primeiro capítulo logo depois da queda. O homem caiu no capítulo 3 de Gênesis. O pecado entrou no mundo, expulsou nossos primeiros pais do paraíso no capítulo 3 de Gênesis. E no capítulo 4 nós começamos a observar as primeiras consequências do pecado, né? E nós temos aqui a tristeza de percebermos onde o pecado leva o ser humano. É sempre assim, essa é a história da humanidade. O livro de Gênesis é o livro dos começos. Alguém disse o seguinte, que não existe nada no livro de Gênesis que não esteja em toda a Bíblia Sagrada. E aqui está o homem rebelde, o homem desobediente, o homem matando aquilo que ele devia proteger, o homem assassinando aquilo que ele devia amar, o homem destruindo a vida de alguém que é melhor do que ele. Que tristeza! E o versículo 9 de Gênesis diz o seguinte: E disse o Senhor a Caim, depois do assassinato de Abel. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? Né? Essa é uma oportunidade que Deus está oferecendo a Caim, uma oportunidade graciosa de Deus, para que ele confesse o seu pecado, para que ele diga: Senhor, eu matei meu irmão, eu cometi uma loucura, eu agi de modo impensado, eu deixei me dominar pelo ódio, pela inveja, pelos meus sentimentos malignos, eu não ouvi a tua voz, eu não escutei quando fui repreendido, quando o Senhor me repreendeu pelo sentimento do meu coração, porque estás decaído teu semblante, eu não escutei, eu não atendi a tua palavra, eu continuei mantendo-me rebelde à voz da minha própria consciência e eu matei o meu próprio irmão. É isso que ele devia fazer, mas ele não fez isso. Ele tomou um caminho totalmente contrário. E aqui nós vemos mais uma característica do pecado: ele endurece, ele enrijece a nossa vida, ele nos mantém cada vez mais distante de Deus. Por isso que a Escritura Sagrada diz, nos incentiva tanto a confessar os nossos pecados, a nos voltar para o Senhor em humildade, em arrependimento. Deus está sempre oferecendo ao ser humano a oportunidade dele se arrepender. E aqui nós vemos isso. E nesse texto, quando Deus pergunta: onde está o teu irmão Abel? Caim, ao invés de confessar o seu pecado, ao invés de pedir misericórdia a Deus, ele mente. Ele mente. Ele diz: eu não sei. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é aquele que, e uma das
uma das características mais presentes quando nós estamos afundados no pecado é a mentira. Onde o pecado está presente, a mentira também está presente, porque nós queremos esconder de todos que estão ao nosso redor e esconder aquilo que é impossível. É impossível. E Caim está tentando esconder o seu pecado daquela pessoa que pode perdoá-lo, daquela pessoa que pode estender a mão, daquele em quem é impossível nós escondermos alguma coisa dele. Podemos esconder de qualquer pessoa, mas nunca iremos esconder do juiz de toda a terra. É a ele que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta. É a ele que a Escritura Sagrada diz que nós vamos apresentar diante dele nu, ou seja, sem nenhum subterfúgio. Pelo contrário, como somos de verdade. Diante de Deus, precisamos abrir o nosso coração e derramar a nossa alma diante da sua presença, para que assim tenhamos dele o perdão. E ele ainda mais, ele além de mentir, ele é de certa forma debochado, ele é de certa forma rebelde. Ele diz: sou eu porventura o guardador do meu irmão? Ele é impenitente, ele se recusa a se arrepender e continua no seu caminho rumo à destruição. Meu querido amigo e amiga, o pecado é assim. O pecado, ele nos leva cada vez mais para mais distante de Deus. Ele nos afasta de Deus. Fuja do pecado, assim como a ave tenta fugir da mão do caçador. Fuja você também do pecado urgentemente, enquanto é tempo, enquanto antes dele tornar você tão endurecido a ponto de você não mais se tornar insensível a todos os apelos, a todas as formas, a todas as tentativas. Aqui está Caim. Todas as tentativas que Deus apresenta a ele no sentido de restaurá-lo, no sentido de trazê-lo de volta, ele continua mergulhado no pecado e na rebeldia, continua caminhando para mais distante de Deus. Que tristeza, não é verdade? Pense seriamente sobre isso e volte-se para o Senhor hoje, enquanto é tempo, agora. Para que ficar protelando? O pecado é um inimigo cruel. Não compensa vivermos de braços dados com ele. O pecado é algo terrível. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E Ele seja gracioso para conosco e nos abençoe. Amém. Amém.